Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Moisés Sá e hoje, dia 6 de abril de 2020, com a graça de Deus, meditaremos no Salmo de número 14. Diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram. Igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio deles é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel. Quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará. O Senhor está presente. Irmãos, o que as pessoas respondem quando são perguntadas a respeito de Deus? Boa parte delas, queridos, responde assim: eu creio em Deus, eu sei que Ele existe, mas eu não tenho uma vida religiosa, de oração, de ir à igreja, essas coisas. Outra parte diz assim: sim, eu creio em Deus, me esforço bastante para fazer a vontade dEle, eu vou à igreja, faço as minhas orações, eu sou um crente devoto. Mas há ainda, irmãos, uma outra parte, que infelizmente é a que mais cresce. Eles dizem assim: não creio em Deus, Ele não existe e eu não me relaciono com o que não existe. Queridos, que implicações há então em respostas como essas? O Senhor olha dos altos céus e só enxerga duas categorias de pessoas, irmãos. Só enxerga o justo e o ímpio. Mas o salmista primeiramente parece desconsiderar a existência do justo, porque ele diz assim: não há ninguém que faça o bem, todos se desviaram, devoram uns aos outros e por aí segue. Essas declarações, queridos, além de dizer-nos sobre a maldade que há no coração do homem, também serve para que nós nos conheçamos. Pois embora eu diga crer em Deus, ou seja, um religioso sincero, isso não tira a minha condição de pecador. De fato, irmãos, não há ninguém que faça o bem, pois toda a humanidade está corrompida. O apóstolo Paulo, séculos depois, nos diria: todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. O salmista, além de nos dizer da condição do ímpio, que possa dizer em seu coração Deus não existe, se corrompe com atos desprezíveis, também nos alerta, irmãos, para a condição de todo homem, pois todos temos maldade em nossos corações, não podemos negar isso. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Nenhum, queridos, inclui o ateu e o religioso. Inclui o crente e o incrédulo. Inclui o bandido e a vítima, o credor e o devedor. Inclui o rico e o pobre. Inclui a mulher e o homem, o homossexual e o heterossexual. Inclui o casado e o solteiro, o fiel e o adúltero. Todos nos corrompemos, todos nos desviamos. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Certamente, meus irmãos, o ímpio não é apenas o tolo que diz em seu coração Deus não existe. Somos todos nós. Antes que reconheçamos nosso estado de impiedade e de maldade, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Então, irmãos, diante de tanta impiedade do homem, Deus estaria presente em nosso meio? Teria alguma possibilidade disso vir a acontecer? Por fim, queridos, o salmista anseia dizendo: ah, se de Sião viesse a salvação para Israel. Haverá exultação quando o Senhor restaurar o seu povo, haverá alegria no meio do seu povo. Hoje, meus irmãos, 6 de abril de 2020, por causa da manifestação do justo e imaculado Cordeiro de Deus, o seu Filho Jesus Cristo, nós podemos exclamar um pouco diferente do salmista. Nós podemos dizer assim: de Sião já veio a salvação para Israel.
De Sião já veio a salvação para corrigir e dar cabo a toda impiedade, a toda maldade. Os que permanecem na impiedade dirão tomados de pavor: Deus está realmente presente no meio deles. Eles se tornaram justos por causa daquele que tomou o seu lugar, por causa do Cordeiro que foi sacrificado em nosso lugar, por causa do Filho de Deus, o justo Jesus, louvado seja Deus. O Senhor está presente entre nós, queridos, porque fomos declarados justos por Ele mesmo. O Senhor, quando olha para nós, lembra que o seu Filho tomou o nosso lugar e por isso Ele nos diz: estão justificados. Nós podemos almejar como salmista, mas também podemos dizer como o apóstolo Paulo: justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. O Senhor está presente em nosso meio, irmãos, porque Ele mesmo nos tem declarado justos. Pela sua misericórdia, infinita bondade que se manifesta pela sua graça maravilhosa. Louvado seja Deus! E você, querido? O que tem dito quando te perguntam a respeito de Deus? Já aceitaste também essa maravilhosa graça? Só a graça de Deus, que se manifestou em Jesus Cristo, seu Filho, é capaz de, apesar dos nossos pecados, sermos declarados justos diante de Deus. Oremos, irmãos. Senhor, agradecemos a Ti neste dia, pois apesar dos nossos pecados, o Teu Filho Jesus, a restauração que nos foi prometida desde o Éden, se manifestou e a Tua graça tem chegado até nós. Obrigado, Senhor. Oramos também, meu Senhor, por aquele que, pela primeira vez em sua vida, quer reconhecer a Jesus como o único Senhor e Salvador neste momento. Aceite, meu Pai. Nos ajude a prosseguirmos nesta caminhada de fé. Fortaleça-nos e nos dê cada dia mais a certeza que o Senhor habita em nosso meio. É em nome de Teu Filho Jesus Cristo que nós te pedimos isso. Amém.